Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Pessoal, então a gente já vem naquela sequência falando, né, sobre a questão de aposentadoria, longevidade, a questão do sistema, como que ele funciona, o sistema de acúmulo, o período também a gente falou agora, né, e aí eu queria falar para vocês, ter esse entendimento, né, então aquilo que você gasta, essa diferença daquilo que você ganha para aquilo que você não gasta, é aquilo que te sobra, isso aí ele te garante a longevidade, te garante o futuro, lá na frente, na hora que você não tiver mais renda, tá? Então esse é um ponto importante. Tem um conceito, e eu quero agradecer muito agora nesse momento a Eduardo Brandão. Ele foi um cara que ele pegou e ele me falou muito sobre um livro que ele falou, você já leu ou já ouviu o audiobook? Foi quando eu comecei a trabalhar muito com esse formato de audiobook. Me agradeço ele por essa dica, foi muito transformadora para mim, no processo de aprendizado constante. E ele falou assim, você já ouviu falar no livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Eu falei, não, nunca ouvi. Aí ele falou, pois ouça, ou leia, ou ouça esse livro, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai transformar a sua vida. Falei, poxa, será, né? Deixa eu ouvir, então, a primeira vez. A primeira vez que eu ouvi esse livro, eu achei ele um pouco diferente da forma como eu penso, de algumas situações, mas fazia sentido alguns detalhes. O principal detalhe que eu realmente consegui pescar, eu aplico muito esse tipo de formato, foi que ele falou, lá no livro eles falam assim, né, que o homem digno, né, o homem, digo, a pessoa digna, né, ela guarda pelo menos 10% do valor do seu salário, da sua remuneração, 10% ele guarda para ele mesmo, Para o quê? Para poder utilizar em algum determinado momento, tá? E aí, outro ponto que esse foi transformador. Eu entendo, né? Então, eu entendo essa questão. 10%, tudo bem, acho que faz sentido, né? Então, deixa eu guardar. Se eu ganho, vamos lá, se eu ganho R$1.500, vou guardar 150. Se eu ganho 5 mil, vou guardar R$500, né? Se eu ganho 10 mil, vou guardar 1.000. É esse o conceito inicial que ele coloca ali. Mas o ponto diferente daquilo que a gente costuma fazer, a maioria das pessoas trabalha de forma diferente, é que a gente guarda aquilo que sobra ao final. Não é assim que funciona? Deixa eu pagar todas as minhas contas aqui então, ver tudo aqui, sobrando, né, o valor que sobrar é o que de fato eu vou guardar. Aí ele fala, não, tá errado. Se você passa a pensar que você de fato tem que guardar esses 10%, então ele é como se você devesse já 10% para alguém, como uma das contas que você vai pagar. Tá? E uma das contas vai ser 10% para você, que vai ser aplicado, vai ser investido, vai ser guardado, ou vai ser feito qualquer tipo de outra situação com esse valor. E outro ponto que ele fala é que o primeiro que você deve pagar é você mesmo. Então, logo que você recebe o seu salário, separa os 10% e já tira da conta. Dali para frente, você começa a pagar todas as outras despesas que você tem, com aquilo que te sobra do salário. Caso, mas aí não vai sobrar. Então, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser ajustada. E não esse primeiro fornecedor que você estava devendo, que são seus 10%. Esse tem que ser honrado todos os meses. Então você vai depois ajustar. Talvez tenha gastos que você vai estar fazendo que tem que ser revisto, né? Ou corta ou ajusta, para você poder preservar aqueles 10%. E é um exercício, pessoal. Isso é um exercício que você tem que fazer todos os meses. Então começa com 10%. Quando você engrenar e entender esse método, essa forma de poder realmente fazer essa guarda, você vai começar a perceber que naturalmente aqueles 10 começam a crescer, começa a virar 12, 13, 15, e aí você começa a ver aquele valorzinho que ele parecia pequeno, ele começa a se desenvolver e ele começa a crescer. É natural, isso de fato ele começa a acontecer. É que para quem leu, né, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, é isso que ele fala. Então você tem que trabalhar para aquilo lá prosperar e depois, no segundo momento, aquilo vai começar a trabalhar para você. Essa é uma outra etapa, tá certo? Mas o primeiro ponto que a gente está falando é fazer realmente essa poupança, né, guardar esses valores para poder te garantir no futuro. Então é esse o principal conceito que eu queria que vocês realmente compreendessem, né? Então, entender que você deve guardar 10%, no mínimo 10% para você. E entendendo que você deve guardar esses 10%, primeiro que você deve pagar é você mesmo. Então pague você mesmo e aí depois você vê como é que você pagou o restante, tá certo? Se não deu certo, se você não conseguiu pagar os restantes, ou você precisa rever as contas ou precisa ganhar mais. Não tem outra forma. Só que isso daí ele vira um método, e um método que realmente ele vai te garantir lá no futuro, tá, pessoal? Esse é um ponto bastante importante para a gente poder ter dentro do nosso radar e a gente poder realmente seguir depois com muita prosperidade, tá bom?
Então é isso daí, pessoal. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Esse formato que eu trouxe aqui para vocês é muito básico, muito simples, mas é os primeiros passos para a gente poder se organizar, para poder garantir o nosso futuro e posteriormente começar a falar na parte de investimentos, tá, pessoal? É isso daí. Aí eu vou deixar para um outro momento, né? Outro momento de desenvolvimento um pouco maior, que acho que não é o principal intuito aqui do nosso canal, né? Realmente é trazer essa parte de planejamento voltado realmente com esse tipo de foco, planejamento, liderança e bem-estar, né? Esse lifestyle que a gente consegue depois se desenvolver, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Tenha uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas e vamos em frente.